E aí, produção, vamos ver se sai alguma coisa. Me diz aí como você tá, pra você que não me conhece. Eu sou a pastora Milena e seja muito bem-vindo ao meu canal. Roda a vinheta, produção. E aí, gente, como vocês estão? Hoje é quarta-feira. Toda quarta-feira, às 20 horas, tem vídeo novo no canal. Tem tido toda quarta-feira? Não. Essa é a verdade. Por quê? Porque eu tô em crise. A gente pode falar isso num outro vídeo. Mas, enquanto não passa a crise e eu não acerto esses pontos, eu queria falar pra vocês A palavra que eu levei... a palavra que eu levei quando eu fui ministrar lá em Aracruz. O tema do culto era Indica-me um Caminho. E eu falei sobre propósito. E uma coisa que eu falei, que eu acho muito interessante a gente partilhar aqui, né, e você também ouvir sobre isso, é que nossa geração é uma geração impaciente, né? A gente quer tudo na hora. A gente tá com fome, a gente pede um iFood, um delivery. A gente sempre tem as coisas muito fáceis, né, na nossa mão. No passado não era assim. Deixa eu armar aqui. No passado não era assim. Se a gente for pensar, as pessoas se comunicavam por carta, né? Você mandava uma carta para alguém contando ali uma novidade, né? Às vezes, quando a pessoa ia ler, a novidade já era outra. Às vezes já mudava, ela te respondia uma coisa, mas você já não estava mais passando aquilo, já não era o foco, porque tudo era muito mais difícil, né? Hoje a comunicação está muito rápida e nós estamos acostumados com esse clima, né? Com esse fast food. E nós achamos que com Deus também é assim, né? Mas eu brinquei lá que Deus é das antigas. Em geral, né, Deus não é um fast food. E para nós descobrirmos, né, o nosso propósito, né, aquilo que Deus nos criou, né, além, né, de Deus ter nos criado para relacionar com Ele, ter um relacionamento íntimo com Ele, de profundidade. Além de Deus ter nos criado para relacionar com Ele, Ele também nos criou para servir. Nós vemos que Jesus, né, Ele abandonou toda a sua glória, a palavra fala isso, Ele abandonou tudo o que Ele tinha para servir, né? Jesus veio servir. Então o nosso propósito, a nossa missão, a nossa vocação tem a ver com servir ao outro, né? Em geral, se aquilo está muito em torno de nós mesmos, do nosso umbigo, talvez, né, esse propósito não seja de Deus, né, esse plano não seja de Deus, porque o propósito de Deus na nossa vida não é para terminar em nós, né, mas ele expande e é para servir ao outro. E Deus revela, né, aquilo que nós fomos criados para fazer, o nosso propósito, né, porque ele nos criou de propósito, né, ele não nos criou sem querer, né. O Douglas Gonçalves fala sobre isso, que ele nos criou de propósito, não sem querer, e ele nos criou com uma finalidade, né, e para nós descobrirmos, né, qual é essa missão, esse chamado, essa vocação, nós precisamos caminhar com ele. Caminhar com Jesus em profundidade. É muito difícil nós sabermos o que Deus quer se nós não estamos alinhados com Ele numa oração, na leitura bíblica, que é onde Ele fala conosco. Se nós não estamos alinhados no Senhor, na vontade dEle para nós, né, de nós abrirmos mão da nossa vontade em prol da dEle. Então, assim, nós precisamos estar no caminho com Cristo, sabe? Estar no caminho mesmo com Jesus para que esse propósito seja revelado. E eu falei também nesse culto que na Bíblia nós vemos os 5 serviços, né? Que são 5 ministérios, e eu entendo que todo o nosso propósito ele tem que estar encaixado em algum desses serviços, né? A sua vocação, o seu chamado, o seu ministério, ele precisa estar encaixado em um desses 5 serviços, né? Por exemplo, o meu chamado pastoral, né? Ele está baseado nesse serviço de pastor, né? Mas eu creio também que Deus me levanta como mestre, né? Para o ensino, que também é um serviço. E se você parar para pensar, né? O professor está vinculado ao serviço do mestre, um médico também está vinculado ao serviço do cuidado, como enfermeiro, um serviço pastoral, né? Porque tem a ver com cuidado, como médico, enfermeiro, aquelas pessoas que são visionárias, empreendedoras, né? A vocação, o propósito delas está vinculado ao serviço, ao ministério apostólico. Então é muito interessante nós olharmos aquilo que Deus está nos chamando e ver, né, se Ele está dentro, né, desses 5 serviços, desses 5 ministérios. E eu creio que quanto mais profundidade a gente tem com Cristo, mais relacionamento com Ele, nós entendemos aquilo que Ele quer. Só que isso não é um processo fácil, né? Porque às vezes nós vamos ter que abandonar os nossos sonhos, abandonar aquilo que nós queremos. E por isso muitas vezes que nós não vamos nem orar.
Porque nós sabemos que Deus vai nos responder. Então a gente prefere ficar sem orar sobre aquele assunto, porque sabemos que quando nós abrimos a nossa boca e nós invocarmos o Senhor vem com a resposta. Mas eu convido você a sair desse lugar, né, de medo, esse lugar de dúvida, esse lugar de, mas isso vai acontecer comigo, e ter a coragem de fazer essa oração. Senhor, o que tu queres para mim? Qual é o meu propósito? O que o Senhor me criou para ser? Porque aí tudo que você fizer vai ser intencional. Não vai ser mais sem querer, né? Mas vai ser de propósito. Tudo vai ser muito intencional. Então, eu acredito que o Senhor tem nos chamado a isso, né? E foi muito legal pregar e ministrar essa palavra a pessoas tão jovens. Pessoas que são juvenil ainda, talvez estão no ensino médio e ainda estão se perguntando o que eu vou fazer da minha vida, né? Se você está nessa fase, aproveita essa hora para fazer essa oração. Mas se você já passou, todo dia, todo tempo é hora de nós buscarmos ao Senhor e vermos a revelação da sua vontade para nós. Não importa a nossa idade, aquilo que nós estamos fazendo. Eu creio que o importante é nós sermos participantes daquilo que Deus está fazendo no mundo, daquilo que Deus está fazendo na sua cidade, na minha cidade, o que Deus está fazendo. Eu já comentei isso com a produção, eu acho que eu creio que Deus está trabalhando numa grande colheita, sabe? Onde Ele levanta pessoas para colher, pessoas para semear, pessoas para adubar, pessoas para podar, onde Deus vai levantando isso, né, nessa grande seara, e eu quero ser participante desse movimento que Deus está fazendo. Eu espero que você também queira ser participante desse movimento que Deus está fazendo, e espero que você tenha entendido essa palavra, né? Se ficou confuso, a produção vai me falar, a gente refaz o vídeo, mas se você entendeu, comenta aqui embaixo o que você entendeu, o que você pensa sobre isso, vamos compartilhar, tá bom? Se você não me segue lá no Instagram, me segue, porque quem estava me seguindo viu que eu estava lá em Aracruz, viu algumas repostagens que eu fiz, que foi bem legal. E é isso, espero vocês no próximo vídeo, vamos ver se eu falo um pouco sobre essa crise aí que tá rolando, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, seja abençoado em nome de Jesus e até mais!